Olá, boa noite. Eu sou Michele Godas, do Instituto Quanin, e sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre toque. Vamos continuar na nossa discussão a respeito dos transtornos causados pela ansiedade. Sim, dentro de vários transtornos de ansiedade, a gente veio falando sobre depressão, sobre ansiedade, e hoje nós vamos falar sobre toque, tá? E entender um pouquinho melhor, e eu sempre começo as nossas lives dizendo que não é o objetivo, na verdade, aqui dar algum diagnóstico ou aprofundar um pouquinho dentro desse tema, é só, na verdade, desmistificar, falar um pouquinho a respeito de coisas que a gente não entende muito bem e a gente acaba acostumando dizer que é besteira da pessoa que tem isso, ou não é tanto assim, isso aqui não é bem desse jeito. E na verdade não é isso. Nós precisamos entender que essas doenças, sim, que acometem o nosso cérebro, são doenças e muitas delas muito sérias. Sérias ao ponto de comprometer até mesmo o convívio social. Nós falamos sobre depressão, nós falamos sobre síndrome do pânico e hoje nós vamos falar do tão famoso TOC. TOC significa transtorno obsessivo e compulsivo. Mas o que é isso, na verdade? Vamos tentar entender o que é esse transtorno, o que na verdade ele representa. E aí, para isso, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Presta atenção. Você sabe o que é obsessão? Já parou para pensar um pouquinho? Você tem pensamentos obsessivos? Ou, por que não dizer compulsão? Você é compulsivo? Ou seja, você apresenta comportamentos compulsivos? E na verdade, para que serve isso para o corpo? Por que nós acabamos desenvolvendo essa coisa de obsessão e compulsão? Por que o nosso corpo, o nosso cérebro precisa desses mecanismos? Aí você vai falar, não precisa, imagina. Eu tenho certeza que você tem alguma compulsão, ou seja, algum comportamento ali meio repetitivo, algum comportamento que acaba, seja para comida, seja para compra, aquele comportamento que você não consegue controlar, ou seja, aquele comportamento excessivo. Sim, provavelmente você tem algum ponto de compulsão. Todos nós temos. E o fato de termos um ponto de compulsão não significa que sejamos compulsivos. Ou até mesmo aquele dia que você está um pouquinho mais exagerado, seja na comida, ou seja em outra coisa, não significa também que você está desenvolvendo uma síndrome ou esse transtorno compulsivo. Entendem isso? Nós podemos ter apenas episódios compulsivos. E aí, você tem algum episódio compulsivo? Você tem alguma coisa que dá aquele gatilho de compulsão? E aí, me fala você quando você está ali mais nervoso, quando você não está muito bem, aqueles dias meio cinzas lá fora, o que você faz? Você tem um desejo ali meio compulsivo, ou seja, quase incontrolável de comer um brigadeiro? Ou de comer um biscoito recheado? Ou por que não pedir aquele lanche super mega grande? E é tão incontrolável, que você chega lá e você fica ali no telefone, naquele aplicativo, sabe, que a gente pede comida, e a gente fica ali, peço ou não peço, peço ou não peço, e sempre o dedo ganha. Esse dedo ele ganha muito em alguns momentos. Esse é, na verdade,
algo compensatório. Então, quando a gente fala de compulsão, eu estou falando de algo que é, na verdade, compensatório. E compensatório do quê? Depende. E aí que tá. Na verdade, é algo que nós fazemos para aliviar uma sensação, seja aliviar uma sensação de ansiedade, seja para aliviar, só que aí some rolando quando você aperta assim o que as pessoas estão escrevendo e eu não consigo ver. Entendeu? O que acontece? Muito obrigada. Então, assim, né, quando a gente come, na verdade, para compensar, para aliviar aquela sensação, seja uma sensação de ansiedade, de tristeza, ou até mesmo quando a gente não sabe dizer, de estranheza. Mas vocês entendem que, na verdade, é só a busca de um alívio? É só para a gente se sentir melhor? Sabe aquele dia que você vai dar uma volta lá no shopping e você nem quer, nem precisa comprar nada, tá lá tranquilo, só vai dar um rolê e de repente quando você vê, você sai do shopping com várias sacolinhas. E aí, o que você costuma dizer para você? Putz, eu merecia hoje. Eu tive uma semana muito difícil, então eu merecia. Merecia o quê? 10 pares de meia? 20 sapatos? Bem, isso aí pode ser um ponto, um episódio compulsivo. E tudo bem se isso for pontual, se isso for às vezes, mas é disso que a gente vai falar hoje. Deixa eu até ver o que as pessoas foram escrevendo aqui, porque eu fui falando e eu não fui lendo. Vamos lá. O Roberto falou comida. Roberto, geralmente um ponto ótimo de alívio e mais imediato é a comida, né? E claro que a gente vai buscar comidas que liberam serotonina muito mais rápido. Então, entre comer, né, uma saladinha que é super saudável, ótimo, e uma caixa de chocolate, o teu cérebro vai dar um input sim para a caixa de chocolate nesse momento. Então, assim, uma boa dica no momento desse é o que? Fazer exercícios, vamos liberar serotonina, vamos explicar para o corpo que sim, é um mecanismo que talvez demore mais, mas ele funciona super bem. Deixa eu ver o que a Manu escreveu aqui. Quando me sinto sobrecarregada, eu tendo a comer mais descontroladamente. Então, isso é um ponto de compulsão. Exatamente. Mas parece que só piora a situação. Piora porque na verdade você come, se sente mal porque comeu, porque na verdade você percebeu que não aliviou, porque na verdade é assim, a gente come para tirar aquela sensação. E você sabe onde seu cérebro gravou isso? Olha lá que interessante. Eu já falei isso para vocês, mas eu vou reforçar isso. Quando você era lá um bebezinho, tava lá no berço, dormindo, gostosinho lá, de repente você sentiu lá uma dorzinha. E aí você sentiu essa dorzinha e chorou. E aí a mamãe veio, né? Ou quem cuidava de você veio e te deu algo para você comer. E naquele momento que você comeu, né? Que você tomou leite ali, passou aquela dor. Ou seja, aquela dor na verdade era fome. Mas o que teu cérebro gravou? Toda vez que eu tenho um desconforto, eu como e passa. Isso acaba sendo um mecanismo compensatório. E aí, num momento desse, no momento em que nós não estamos muito bem, ou estamos muito ansiosos, ou estamos angustiados, como gostamos de dizer, nós temos o costume de ter esse comportamento, então, compulsivo. Na verdade, compensatório, para que a gente se sinta um pouquinho melhor. Quando você tem compulsão alimentar, pode ser considerado um tipo de toque também? Não, gente. É isso que eu vou falar para vocês. Eu tô dando uma introdução para vocês de compulsão, eu vou falar também de obsessão, só para mostrar para vocês que a compulsão alimentar é uma outra coisa. E a gente vai ter uma live só para falar disso. Semana que vem, quarta-feira, eu vou falar de compulsão alimentar, ó, pra caramba a respeito. Mas é bom vocês já entenderem hoje, então já fica a dica para quem
vai assistir a live de quarta-feira que vem sobre compulsão alimentar. Já convida as pessoas porque isso acontece muito, é o mal do século, né? Então, para quem está com problema de compulsão alimentar, precisa entender isso, porque não necessariamente ter compulsão alimentar é ter toque. O toque, na verdade, ele é um conjunto de duas coisas. E aí sim, né, tem determinados distúrbios alimentares que podem ter presença de toque. E hoje eu vou falar a respeito, tá bom? É só pra gente ir diferenciando. Ai, Dudinha, parabéns, amor. Que honra te ter hoje no dia do seu aniversário na minha live. Parabéns, minha lindona. Te amo, fofa. Então, gente, entendemos o ponto então do que significa compulsão e para que ela serve? Ótimo. Então, a compulsão, ela serve justamente para aliviar essa sensação de ansiedade. Mas e a obsessão? Por que a nossa mente, ela de repente cria pontos obsessivos? Na verdade, ela cria um hiperfoco em algo. Que pensamentos obsessivos nada mais são do que um hiperfoco. Na verdade, quando a gente cisma com alguma coisa, ou quando a mente não consegue controlar direito aquilo, ou quando não compreendemos direito algo, nós criamos um ponto obsessivo. E aí, esta obsessão geralmente ela está linkada a uma emoção que você em algum momento lá atrás você linkou isso. E aí hoje você simplesmente reproduz de uma forma inconsciente. Pensamentos obsessivos são muito comuns e geralmente nós temos quando é algo que nos traz frustração, quando nos traz uma sensação de menos-valia, quando nos sentimos julgados ou quando simplesmente nós olhamos para aquilo e não compreendemos. E parece que enquanto a gente não compreender aquilo, aquilo fica ali nos perturbando. A questão é que nem tudo tem uma explicação. Às vezes as coisas são simplesmente como são. Então não adianta eu ficar tentando achar o porquê dos porquês, dos porquês e dos porquês. Eu vou ficar perdido ali e não vou conseguir resolver absolutamente nada. Mas os pensamentos obsessivos, eles nos levam, na verdade, a recordações, aos remembers, como eu digo no nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro fica dando recordações diárias se você fez aquilo ou não. Quer ver uma coisa, um pensamento obsessivo e simples, na verdade, e que todo mundo já fez isso em algum momento? Você foi lá, fechou, você vai sair, foi lá, abriu o teu portão, saiu, fechou seu portão, chaveou o portão e aí você entrou no teu carro e tá andando e de repente você pensa: será que eu fechei o portão? E aí você fica tentando fazer toda a recordação. Não, mas eu fechei. Não, fechei ou não fechei? Será que eu fechei mesmo? E essa dúvida, se eu fechei ou não fechei, vira um pensamento obsessivo. E aí, na grande maioria das vezes, o que você faz? Você volta para conferir se o portão está fechado mesmo. E na grande maioria das vezes, ele está fechado. Então, nós temos essa tendência de, na verdade, quando não temos certeza de algo, criarmos esses pensamentos obsessivos. Ou seja, o hiperfoco, um pensamento excessivo em algo que talvez fosse extremamente simples de se resolver. E aí, você sabe me dar exemplos de pensamentos obsessivos e compulsões na sua vida? É muito interessante a gente levantar isso. Por quê? Porque os meus pensamentos obsessivos podem gerar ansiedade, podem gerar angústia, podem gerar sensações muito ruins que podem nos levar a compulsões. Afinal de contas, como eu disse para vocês,
A compulsão nada mais é do que esse mecanismo de compensação de sentimentos, né, para aliviar isso. Compreendemos isso? Por que é muito importante eu entender os pensamentos obsessivos e as compulsões? Porque o toque, na verdade, nada mais é do que um transtorno obsessivo e compulsivo. Ou seja, eu preciso ter as duas coisas linkadas. Eu preciso ter pensamentos excessivos que me levem a comportamentos excessivos, ou seja, pensamentos obsessivos que me levam a comportamentos repetitivos ou compulsivos. E por que isso acontece? Isso acontece, na verdade, por uma falha no circuito neural. Isso, nesse caso, eu estou falando já de um transtorno bem diferente de quando eu falo de um episódio compulsivo ou de um episódio obsessivo. Ou seja, você ir lá e conferir se sua porta está aberta ou não, ou ter certeza que foi lá e desligou o fogo do forno, coisas nesse sentido. Isso não quer dizer que um episódio ou outro separado te traz a característica de uma pessoa obsessiva. Mas quando isso passa a ser recorrente, a ponto de te atrapalhar nas suas coisas diárias, que passa a te atrapalhar na sua lida, no seu dia a dia, vale a pena a atenção. Porque o transtorno obsessivo compulsivo, na verdade, é uma doença que não tem cura, ela tem manejo. E esse manejo ele é feito através de medicação e sim, e de uma terapia, principalmente cognitivo-comportamental, no qual o paciente aprende a manejar a angústia que vem de muitas vezes não poder fazer aquele ato. Vamos dar um exemplo disso e que talvez seja muito comum: lavar as mãos. Nós temos a impressão, né, principalmente agora com essa história da quarentena, e nós lavamos muito as nossas mãos. A gente vai lá e lava a mão. Toda vez que você sente sua mão suja, você vai lá e lava as mãos. Quem tem um transtorno obsessivo compulsivo, ele tem, na verdade, uma sensação de estar sujo o tempo todo e que, na verdade, existem muitos germes espalhados por todos os lugares, e que é uma verdade, mas ele não consegue conviver com essa sensação. Então, geralmente, quem tem toque, ele tem essa questão muito voltada a germes, a doenças, a sujeira. Ele não consegue, na verdade, lidar com isso. Então, são pessoas que lavam muito as mãos. E aí, ele tem todo um ritual para que isso aconteça. Compreendem isso? Há uma ritualística para lavar as mãos. Não é somente lavar as mãos. Existe toda uma forma para se fazer isso. E aí sim, muitas vezes, inclusive a gente estava vendo outro dia um programa na TV a respeito disso, de um menininho que sim, ele tinha esse toque, ele lavava as mãos, só que ele não aguentava conviver com as rugas que ele lavava, porque ele esfregava tanto as mãos para tirar os germes, que as mãos ficavam enrugadas e ele não conseguia conviver com isso. Então o que ele fazia depois que ele lavava as mãos? Ele fechava as mãos. Para quê? Para que ele não para que ele não visse as mãos enrugadas, porque aquilo causava a ele uma angústia muito grande. O que eu quero que vocês compreendam é que isso é incontrolável, né? Então não adianta você falar para a pessoa: para com isso, não faça isso. Ela não consegue ter um controle a respeito disso. Ou senão, você já deve ter visto pessoas que andam, né, não pisando, né,
nas linhas, ou tem pessoas que só dão 2 passinhos e pulam um. Existe toda uma ritualística comportamental, porque há um pensamento que diz que se ela não se comportar de determinada forma, algo irá acontecer. Alguma coisa muito ruim vai acontecer. E sendo assim, então, ela adquire esse ritual para que ela se proteja. E é muito interessante quando a gente fala disso, porque ela está linkada, na verdade, a também a arrumação. E a gente usa muito essa terminologia de falar assim, nossa, essa pessoa é tão organizada que ela tem toque, né? Tem que ser tudo muito arrumadinho. E geralmente, assim, aquelas pessoas que a gente fala assim, né? Arruma todas as roupas, né? Da mais clara para mais escura, a gaveta é exatamente arrumadinha, é tudo muito no lugar. Não necessariamente isso é um toque, mas sim isso já apresenta uma tendência a este transtorno. Porque quando eu falo de transtorno, eu preciso pensar, na verdade, na repetição disso e na qualidade. Porque vamos dizer o seguinte: quem tem toque por arrumação? E de repente, né, a pessoa tem lá o guarda-roupa dela extremamente arrumado por cor. Eu vou lá, pego uma camiseta preta, não sei disso, vou lá e coloco no meio das camisetas rosas, tá? Ela tem lá a rosa clara, tem a rosa escura, eu fui lá, peguei uma camiseta preta e coloquei no meio disso. Quem tem esta doença, ela chega, na verdade, a ter um desconforto físico a ponto de chorar, a ponto de perder a calma, às vezes de não conseguir respirar. É uma coisa muito, muito forte, tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam que o fato de você ser extremamente organizado não chega a ser um toque, mas toma cuidado. Aquela pessoa que eu sempre pergunto assim, como que é o nível do seu toque? Você consegue deixar a louça suja dentro da pia e sair para trabalhar? Aí a pessoa fala assim, não, a louça fica conversando comigo o dia inteiro. Ela fica falando, eu tô na pia, eu tô na pia, eu tô na pia. Ou seja, um pensamento obsessivo. E aí que tanto que isso atrapalha a tua vida. Isso atrapalha a ponto de você não conseguir se concentrar no trabalho? Porque se a resposta for sim, eu não consigo me concentrar no trabalho, significa que já está caminhando para um lado mais patológico, ou seja, para uma doença. Mas se você consegue controlar sim, fazer as coisas, pensar nisso, bem, vale a pena a atenção. Como que é a ideia? Você tem toque? Gente, o toque ele tem vários níveis de toque, né? Sim, tem desde do mais simples até aquele que chega a precisar de medicação, tá? Mas ele é bem reforçado por comportamentos assim muito fortes. Sim, Roberto, o toque na verdade ele tem uma origem genética biológica, na verdade, né? Existem linhas que dizem que tem um componentezinho comportamental, mas isso é altamente discutível, porque não necessariamente filhos de pessoas que têm toque terão toque, tá? A gente já observou, né, ali, né, pessoas que são extremamente organizadas, não necessariamente os filhos são. Sou um grande exemplo disso, os meus pais são extremamente organizados e eu não sou lá toda essa organização toda. Então, na verdade, é um comportamento aprendido, mas o toque é genético, sim, tá? O que a gente precisa talvez observar nos pais é se eles têm mais um componente obsessivo, mais um compulsivo, e aí talvez essa conjunção, né, o conjunto dessas duas coisas dá origem a esse transtorno. Pode ser passado sim, de mãe para filho, Deia. É muito comum sim, tá? O que a gente precisa observar, no caso, para saber se a criança tem o toque ou não, né? Se ela recebeu esta herança dos pais, na verdade,
é justamente isso que eu falei. Então, assim, ela vai lá, geralmente eles têm um padrão de arrumação muito grande, um padrão de limpeza extremamente organizado, com uma ritualística, né? Então, tem que arrumar exatamente assim, tem que limpar exatamente dessa mesma forma. Então, o que a gente precisa observar na criança é se a criança aprendeu a ser assim ou se ela sim desenvolveu esse toque, se ela herdou esse toque dos pais. Isso é importante, porque na criança o que a gente faz? A gente vai fazendo testes, né? Então, na terapia comportamental com criança, geralmente a gente faz com que ela brinque com tintas, né? Ou seja, sujar as mãos. Isso para uma criança com toque é praticamente algo que chega a causar dor física. E quando eu digo dor física, é dor física mesmo. Então, assim, a gente, dentro da terapia, nós vamos expondo essas pessoas para que elas entendam que aquilo não precisa ser tão exagerado, aquele comportamento pode ser um comportamento em menor escala, e aí sim tem um manejo melhor disso. Se pessoas com muitas manias podem desenvolver o toque, a gente precisa entender já, Miris, se essas muitas manias já não são um traço de toque, se já é um toque mais leve, tá? Então, pode ser que essas pessoas que você já disse que é mania, já pode ser um toque. Como que a gente sabe se é só uma mania ou só um toque? Quando a gente dá simplesmente o input de falar para a pessoa, tente fazer diferente. Se essa pessoa sentir um desconforto muito grande em quebrar uma mania, sim, ela já está num toque, né? Porque aí já é muito difícil. Vamos supor, a pessoa ela tem uma ritualística, então ela levanta de manhã, faz sempre exatamente a mesma coisa. Aí o terapeuta vai lá e fala para ela assim: olha, hoje só pra gente fazer algo diferente, no lugar de você ter essa ritualística, vamos quebrar isso, vamos fazer diferente. Aí, no lugar de você primeiro escovar os dentes, vai lá e primeiro toma banho. E se a pessoa falar, mas eu não consigo, isso para mim é muito difícil, não dá, eu vou passar mal, eu vou não sei o que. Se ela entra nesse estado, né, de ansiedade muito grande, provavelmente ela já esteja com o toque. Um grau talvez mais leve, enfim, mas sim já um. Ah, fixar o tema do dia? Como que nem sei fazer isso, na verdade, mas o Rô vai fazer pra gente. Obrigado. Estou falando sobre toque, transtorno obsessivo compulsivo, mas valeu pela dica. É, entenderam isso? Essa diferença entre as manias e quando a gente já está falando do transtorno? A mania, na verdade, a pessoa consegue até quebrar isso com uma grande facilidade, né? Ou até mesmo não com tanta facilidade assim, mas ela consegue trabalhar isso. No que eu comentei. Só um minutinho, fixar comentários. Foi. Sim, vamos lá. Ideia, rotina é diferente de toque, tá? Porque a rotina você consegue até quebrar sem causar um mal-estar muito grande. Agora, quando a gente fala do transtorno, ele é algo muito forte. E aí ele acaba sendo direcionada para outras coisas. Tem pessoas que têm toque para comer, né? Eu tenho um amigo que ele só come se ele for com o mesmo prato, né? Então ele tem o prato dele, o talher dele, o copo dele, e ele sempre arrumava a mesa dele, assim, ele colocava uma toalhinha, colocava o prato, ele arrumava os talheres exatamente um do lado do outro, colocava o copo ali na frente, bonitinho. Aí ele ia lá, preparava a refeição dele, servia o prato dele e depois ele sentava e comia. Isso era uma ritualística, ele tinha um toque. E determinados alimentos ele não consumia, porque ele acreditava que aqueles alimentos tinham germes, tinham coisas que fariam mal para ele. Vamos lá.
Ai, axé pra você também, meu amor. Que bom que você tá acompanhando a gente. Fiquei feliz. Ótimo te ver aqui. Entendemos então essa coisa da ritualística, né? Então existem ritualísticas várias, né? Várias. A gente só tem que tomar cuidado com isso. A diferença entre mania e rotina é que sim, eu consigo quebrar sem me causar muito mal-estar. Agora, quando a gente fala desse transtorno, né, mais do leve até o mais forte, é isso. A gente estava um outro exemplo também desse mesmo menino que lavava a mão e fechava as mãos. Ele pegou algeriza da avó, ele tinha nojo da avó. Ele acreditava que na verdade a avó dele estava contaminada e por estar contaminada ele não tocava na avó dele. Olha que interessante isso. Olha que pensamento. Então ele pensava o tempo todo que aquela avó podia trazer para ele essa doença, tá? Eu fiz algumas anotações aqui para eu pontuar, porque eu achei interessante, de sinais e sintomas, porque o transtorno, na verdade, ele é feito, né, de sinais e sintomas, e eu quero dizer para vocês que isso tudo é quando a gente fala de forma repetida, não é só coisas pontuais. Então, o fato de você ter uma rotina ali pré-estabelecida, né, de você ter uma rotina e de você seguir essa rotina, não te transforma numa pessoa, na verdade, com toque. Mas, se você não consegue quebrar essa rotina, se isso te causa um mal-estar muito grande, crises de ansiedade, isso te faz muito mal, traz atenção para isso. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: quem tem toque sabe que tem toque, né? E, e é importante até a gente, né, fazer isso, né? O meu maridão aqui, ele tem um costume de, quando ele entra no carro, ele bate a mão na carteira, vê onde está a chave e pega no volante. Ele fazia isso até que eu cheguei para ele e falei assim: você percebe que você faz isso? Aí ele: não, eu não percebo. Eu falei: então percebe, não precisa fazer isso. Antes de você lembrar, você não lembra que a carteira tá no bolso e que a chave tá aqui? Ah, lembro, pronto. E aí ele não fez mais isso. Então isso na verdade era um costume, era uma mania e não na verdade um toque, tá? Então ele não precisava fazer isso para se sentir bem. Então o toque só pode ser amenizado e não curado? Sim, Roberto. O toque não tem cura, tá? Ele tem manejo. Então, a medicação ela vai tirar, ela vai ajudar muito nessa questão do pensamento obsessivo, né? E dessa compulsão, né? De fazer as coisas sem pensar. Então, existem alguns recaptadores de serotonina, de dopamina. Existem algumas medicações que elas são voltadas para essa questão mais da compulsão, tá? Porque muitas pessoas que têm toque acabam desenvolvendo uma depressão, né? Porque não conseguem conviver muitas vezes de uma forma social, tem muitas questões linkadas aí. Muitas vezes, né, depende do grau do toque, a pessoa não é funcional, não consegue trabalhar. Então, assim, mas a terapia com a medicação ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu tinha uma paciente que ela não tocava em nada, então ela andava o tempo todo com uma luva, né? E até que a gente foi tirando essa história da luva, a gente foi conversando com ela foi usando álcool, e aí ela foi usando o álcool em gel, e aí a gente foi trabalhando algumas questões com ela, e hoje ela consegue conviver bem a respeito disso. Então, na verdade, é um treinamento, e o papel do psicólogo comportamental é justamente treinar essas pessoas para que elas consigam conviver com coisas que pra gente talvez seja muito simples. Então imagina você tomar 20, 30, 40 banhos por dia, a ponto de inclusive machucar a própria pele. Enfim, existem várias questões de toque que são muito sérias. Então, né, a criança geralmente ela tem o costume de arrumar os brinquedos por ordem de tamanho. Ela cria, na verdade, ali uma lógica e a partir daquela lógica ela passa a agir desse jeito. Eu gostaria de falar então para vocês algumas características, até porque eu não queria fazer uma live muito longa hoje,
a respeito de parâmetros. Então vamos lá. Comportamento. Então, o que esperar de uma pessoa que tem toque? São pessoas que elas são compulsivas. Deixa eu ver um pouquinho. Posso entender que ser sistemático é diferente de ter toque? Sim, Lombardi, totalmente. Mas aí a gente precisa pensar o seguinte, o que é ser sistemático para você? Porque você pode ter um sistema que funciona super bem e aí, de repente, por um motivo específico ou outro, você teve que ser quebrado no seu sistema, certo? Aconteceu um imprevisto e foi quebrado o seu sistema. Você ficou bem com isso? Você conseguiu usar o plano B? Ficou bem com o plano B ou você ficou super mal de ter quebrado, né, esse seu sistema a ponto de se paralisar perante isso e gerar um grau de ansiedade muito grande? Porque muitas pessoas, quando quebram o seu sistema e tem sim toque, ela chega a ter síndrome do pânico, episódios de pânico, porque simplesmente foi quebrado o sistema construído delas. Então, entendeu que é um pouquinho mais profundo isso? Sistemático não tem problema. Agora, a minha pergunta é: quebrou teu sistema? Como que você fica? E aí depende da resposta, você já sabe se você tem toque ou não. O toque pode gerar esquecimentos? Não necessariamente, Amires, não está muito linkado uma coisa, uma coisa, uma coisa com a outra. O que acontece é que como as pessoas quando têm toque, né, elas têm um ritual muito pré-estabelecido, elas acabam fazendo as coisas de uma forma muito automática, né? E aí acaba deixando passar algum detalhe, deixando passar alguma coisa, diferente de quando a gente está realizando as tarefas de uma forma muito presente, tá? Então, esquecimento não é muito normal, mas pode ser que deixe passar alguma coisa na realização da tarefa. O que pode acontecer é se ela já está num ponto, né, do toque, ou se ela já apresenta um transtorno muito evoluído, e aí sim, ela está numa depressão um pouco maior, ou ela está numa crise de ansiedade um pouco maior, porque aí sim, ansiedade excessiva ou até mesmo a depressão, ela pode levar a esquecimentos, tá? Então é muito mais a ansiedade que pode fazer com que a pessoa esqueça, e lembre-se que justamente o pensamento obsessivo com as ações compulsivas, na grande maioria das vezes é para aliviar essa ansiedade do que necessariamente qualquer coisa, tá bom? Aproveitando a pergunta do Lombardi, eu não consigo usar roupa de outras pessoas emprestada ou dado. Seria toque ou sou sistemática? Bom, Andréia, eu vou te perguntar assim, o porquê que você não consegue usar? Qual é o qual é a explicação? Por que você não usaria uma roupa emprestada? Né? Então, assim, tem uma lógica? Fala para mim o porquê. Igual, eu não gosto de usar sapato emprestado porque eu falo que chulé passa. Né? E a gente não consegue limpar muito bem o sapato, né? Por mais que você joga lá, ou dentro, não sei o que, não sei o que, não funciona muito bem. E aí, né, bactéria de chulé é bactéria de chulé e passa uma para outra e já era. Agora, assim, por que você não consegue usar roupa emprestada? Isso pode ser um toque? Porque tem chulé. Você tem mania de limpeza, mas aquela mania de limpeza assim, vamos supor, para limpar determinada coisa tem que ser feita exatamente daquele jeito? Você tem uma ritualística para fazer as coisas? Responde aí para mim que eu já te falo se, se você tem um ponto de toque ou se você é simplesmente sistemática. Então, assim, em termos de comportamento, as pessoas que têm toque, como são? Elas são compulsivas, ritualísticas, elas apresentam movimentos repetitivos, então elas ficam lá fazendo o mesmo movimento o tempo todo. Então, aquela pessoa que fica com a caneta. Aí você fala, ai, Mi, mas eu fico com a caneta assim quando eu tô nervosa. Tá bom, uma vez ou outra.
mas a pessoa que tem o toque, ela faz isso o tempo todo para aliviar uma tensão. Entenderam isso? Então, movimentos repetitivos, repetição persistente de palavras e de ações. Você já viu aquela pessoa que quando você está falando uma frase, ela repete a última, a última palavra da frase? Então, assim, vamos supor, eu falo assim, fala alguma coisa aí, Rô. Rô. Não, fala uma frase. Frase. Entendeu? Isso, né, as pessoas que têm o toque, elas acabam tendo justamente esse comportamento. Elas repetem somente a última palavra. E Palavra. como elas percebem que elas fazem isso, o que elas acabam fazendo? Falando isso em voz mais baixa. Então elas só repetem mexendo a boca. Mas isso é muito comum, tá, gente? Deixa eu voltar aqui que a Deia colocou. Imagino que posso pegar micose e coisas assim. Deia, talvez você tenha um traço leve de toque, tá bom? Mas a gente pode conversar isso num outro momento, a gente tem oportunidade para falar disso. Mas se você se preocupa com micose, com germes e com coisas assim, provavelmente você tenha um transtornozinho aí. Eu sei que você tem uma questão de limpeza, eu sei que você tem umas outras questões aí que estão envolvidas com isso, mas, né? Por isso que eu te falei o quê? Que quando você tiver o seu bebê, eu vou ser a madrinha, porque eu vou cuidar dele para que você não fique desinfetando a criança, dando banho de álcool na criança, porque não faz bem, tá? Mas isso é uma brincadeira e depois a gente conversa a respeito disso. A brincadeira da madrinha não, mas a brincadeira do outro é. Vamos lá. Agitação, hiperatividade, hipervigilância, impulsividade. São pessoas muito impulsivas porque elas querem aliviar essa questão da ansiedade. Elas acabam se isolando socialmente. E por que elas se isolam socialmente? Porque elas têm vergonha dessas coisas que elas fazem. Então vamos supor que uma pessoa toma água, o que ela precisa fazer? Ela vai, pega o copo, traz o copo, leva o copo de novo, traz o copo de novo, aí ela bebe. Isso é, na verdade, uma ritualística. E ela só consegue tomar água se for desse jeito. Então, muitas vezes, ela se sente envergonhada de estar no meio social. Deixa eu ver aqui no Facebook. A pessoa não percebe que está fazendo os movimentos repetitivos? Percebe, Alzira. Na verdade, as pessoas que têm toque, elas costumam sim perceberem isso. Hoje eu tô boa, né? Hoje eu tô com uma doutora aqui no Insta, a doutora Paula no Facebook. Ou seja, se eu falar besteira hoje, eu apanho dos dois lados. Tá bom o negócio hoje aqui. Beleza? Então, sim, as pessoas percebem esses movimentos repetitivos a ponto delas não conseguirem parar de fazer, porque na verdade isso traz um alívio, é gostoso para elas. Ela sabe a perna que a pessoa fica batendo a perna, né? Aquela coisa de bater a perna, ou a coisa de ficar batendo os dedos, ou tem os homens têm mania de ficar tirando a barba, né? São movimentos que acabam, na verdade, aliviando uma tensão, uma ansiedade. Deixa eu ver lá, vamos lá. Possuem vícios comportamentais, que é isso que eu tô falando. Elas acabam, na verdade, repetindo, tendo ritualísticas para fazer as coisas para se sentirem bem, certo? O humor, extremamente ansiosos, são apreensivos, eles sempre estão com medo que alguma coisa vai acontecer. Então, se eles não fizerem o ritual exatamente igual, vai acontecer alguma coisa. Então vamos supor, eles têm um ritual de, né, uma pessoa que tem um toque específico de entrar no carro, muitas vezes tem um tercinho, ou tem uma coisa ali pendurada no retrovisor, então ela acredita que se ela não tocar ali, e se ela não falar determinada palavra, ou se ela não fizer determinada coisa antes de sair de casa, algo irá acontecer. Então ela precisa repetir esse padrão ritualístico. Vamos ver se eu não tô. Elas têm ataque de pânico, é muito comum em pessoas que têm toque, porque se elas não conseguem
fazer o seu ritual, isso sobe muito a ansiedade, isso acaba gerando esse ataque. Sente muita culpa por não conseguir ter o controle disso, afinal de contas é algo biológico, é algo muito forte, ela não consegue controlar. E aí ela se sente, na verdade, muito descontente, porque ela não consegue viver como as outras pessoas, ela não consegue comer como as outras pessoas, ela não consegue ir a um restaurante porque ela tem medo de algumas coisas. Enfim, depende o foco obsessivo que a pessoa traz, né, para as ações dela, isso acaba, na verdade, isolando ela de muita coisa, tá? Então, sim, é bem preocupante isso. Geralmente são pessoas extremamente medrosas, com uma tendência depressiva altíssima, narcisistas, muitas são narcisistas porque elas têm, na verdade, elas trazem essa certeza que elas são perfeitas, então elas não podem ser contaminadas, a forma como elas fazem tudo é perfeito, a forma como elas limpam é perfeito, como ela arruma as coisas, então ela tem esse grau de narcisismo de trazer que ela, né, essa coisa da perfeição, de estar sempre certa e de fazer as coisas sempre certas. E geralmente elas têm uma obsessão sexual. Lógico, não são todas as pessoas que têm toque que têm obsessão sexual, mas pode ser um traço muito comum dentro das pessoas que têm toque, tá? E aí, quando a gente fala de obsessão sexual, pode ser por partes do corpo, pode ser realmente pelo sexo em si, enfim, pode ser por qualquer coisa que esteja relacionada a toque. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, uma pessoa ela tem, sei lá, uma atração sexual por pés, né? Então, a gente precisa já olhar que isso já tem a ver com um transtorno obsessivo compulsivo, tá? Mas aí relacionada a um transtorno sexual, aí já a uma outra coisa, que a gente pode deixar isso para um outro momento. É muito comum essas pessoas terem aversão a alimentos, tá? Então, assim, elas cismam com texturas. Então, esse alimento tem uma textura estranha. Isso tem, sei lá, se eu comer isso vai acontecer determinadas coisas. Então, eles são muito deterministas. Se eu não faço uma coisa, vai acontecer determinada coisa. Se eu comer isso, vai acontecer isso. Entendem? Então eles acabam construindo essa ideia. Lembrando que, gente, não adianta olhar para uma pessoa que tem toque e dizer é frescura, não precisa, você está exagerando e nada disso é verdade. Não adianta dizer isso. Eu quero que vocês entendam que isso é muito mais forte do que eles. Isso é um conjunto de pensamentos e ações, ou seja, é um conjunto ali, inclusive, de neurotransmissores, e a pessoa fica presa num circuito neural e ela fica repetindo aquilo para aliviar a ansiedade, para aliviar uma tensão, só que na verdade isso não acontece, por isso que ela fica repetindo para ver se isso em algum momento acontece, alivia e não alivia, e isso fica, então isso vira uma constância. Por isso que a medicação e a terapia é o mais efetivo nesse momento. Tá ruim a internet hoje, Alainha? Que pena. Gente, mais alguma pergunta a respeito de toque, de transtorno obsessivo compulsivo? Nós já estamos chegando a 50 minutos de live. Eu falei que eu não ia fazer uma live grande e já falei bastante aqui. Mas eu queria aproveitar para vocês e perguntar o seguinte: tudo bem por aí? Tratamento com choque? Não, primo, não adianta muito tratamento com choque, não, viu? Infelizmente, não. Daria até para fazer, talvez, uma lobotomia, né? Talvez fosse o mais certo. Gente, é brincadeira, tá? É que
o senhor Júnior aqui é primo e ele tá brincando com a gente, é por isso que eu falei da lobotomia, não levem a sério isso, porque claro que isso não é um tratamento recomendado para absolutamente nada nos dias de hoje, nem o tratamento de choque, tampouco isso. O tratamento que é recomendado hoje, sim, é terapia, com um terapeuta comportamental, porque ele vai te ajudar a ter manejo, e sim, um tratamento com uma medicação para ela diminuir, te ajudar no controle dos pensamentos. Se você tem dúvida se você tem toque, ou se é simplesmente uma mania, ou simplesmente uma forma de lidar com isso, não se preocupa. Conversa com um profissional que ele vai saber te orientar se você tem toque ou não. Mas só traga isso para a memória. Você consegue realizar suas tarefas? Ou quando você sai e deixa aquele copo lá dentro da pia e vai fazer sua vida lá fora, o copo fica conversando com você. Entende como eu digo conversar? Ele fica lá, ai, olha, meu Deus, eu não lavei aquele copo. E agora? O que vai acontecer quando eu chegar? Quando você chegar, o copo vai estar lá. Mas esse sentimento que gerou pode ser, na verdade, um toque. Então, papai e mamãe, vocês que estão me assistindo, vocês já sabem que eu não tenho toque, certo? Porque às vezes eu deixo a cama desarrumada, não tenho desespero a respeito disso e tá tudo bem. Agora, o fato de eu não ter toque, de eu não ter o transtorno obsessivo compulsivo, não descarta o fato de talvez eu ter pontos compulsivos ou talvez pontos obsessivos. E aí, essa é a minha pergunta para vocês. Senta aí e faz uma listinha. Faz uma listinha de tudo aquilo que você é obsessivo. E faz uma listinha de tudo que você é compulsivo. E aí eu sempre faço uma pergunta para os meus pacientes que são compulsivos. Você tá, e geralmente principalmente linkado à comida, e é isso que a gente vai falar na próxima sessão. Você tá comendo que sentimento, né? Por que você tá tão obsessivo, né? Tão obcecado por esse pensamento? O que você tá tentando entender que não tá conseguindo? Mas vamos falar melhor disso na semana que vem, quando a gente falar de compulsão alimentar, tá bom? Tem o armário arrumadinho, pia limpa. Sim, Laininha, eu sei. Vai visitar nós, Leninha. É, Laine. Ó, o Rolando tá falando o seguinte, eu acho que a gente precisa de Laine e Andréia Cuenca aqui em casa. Pode passar uma semana. Ó, Andréia, eu até ajudo você a arrumar meu armário. Eu fico sentada, a gente abre um vinho, eu pego uma taça de vinho, dou uma outra pra você enquanto você arruma meu armário. O que você acha disso? Hein? Gente, eu tô brincando com isso, é claro, né? Que aqui é porque são minhas amigas, mas perceba esse ponto se tá demais. Se você consegue, mesmo não fazendo aquela ritualística, mesmo não seguindo aquela ritualística, se você fica bem, tá bom? E isso é importante. Não ficou bem? Procure o seu psicólogo, vai lá, fala com ele. Se você não tem um psicólogo que você confia, pode mandar uma mensagem pra gente que a gente consegue te ajudar a você identificar se você tem toque ou se você tem somente uma mania ou algo que você pode amenizar. Certinho? Beleza? Então eu espero vocês sábado no nosso atendimento de reiki, tá bom? Às 10 horas a gente começa, então vai lá, já convida as pessoas, já movimenta as pessoas para isso. Segunda-feira nós temos Fala Meu Coach às 21h30. Quarta-feira eu aqui com, prestem atenção, compulsão alimentar. Vamos falar disso. Vamos quebrar essa coisa que compulsão alimentar tem só a ver com mulher. Isso é mentira, não é verdade e tá na hora da gente começar a desmistificar. E nada, mulheres, de ficar jogando essa desculpa que é a minha compulsão alimentar tem a ver com TPM. Olha que não é isso. Vamos tentar descobrir o que é. Olha lá, vamos ver o que o Júnior escreveu só pra gente encerrar a live.
Toda vez que abro a geladeira, não consigo ficar sem pegar uma cerveja. Isso pode ser toque. Isso eu conhecido também como sem vergonhice, Júnior, mas tudo bem. Pode, se você quiser que isso seja um Se toque, tiver gelada, não né? é. A gente pode falar para a gente pode te ajudar falando isso para sua mulher, para ela, né? Ter um incentivo. E na verdade, você não devia estar bebendo porque você teve problema no fígado, ainda levou bronca. Bem feito, falar isso para a prima psicóloga ainda leva. Gente, um grande beijo para vocês. Nos vemos sábado sim. E, por favor, manda pra gente, manda aí no direct o que vocês querem ouvir, o que para vocês é interessante. Vamos começar a interagir um pouquinho com a gente. Eu quero saber se vocês querem que a gente retome os temas de espiritualidade um pouco, que a gente aprofunde algum tema de relacionamento. O que vocês querem ouvir da gente? O Rô fala de alta performance sempre. Toda segunda-feira ele tá aí e fala a respeito disso. Mas eu quero saber assim, o que vocês querem ouvir de mim? Manda no direct, que eu tô à disposição para a gente desenvolver aqui. Um grande beijo, até sábado às 10 horas, tá bom?